Vamos até João Pessoa, neste momento, onde também tem manifestação contra o governo federal. E quem está ao vivo conosco é Rafael Oliveira. Rafael, bem-vindo, viu? Bom dia. Nos conte, por favor, qual é a movimentação do protesto por aí? Oi, Elisa, oi, Nonato, boa tarde, bom dia, quase boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CNN. Eu estou aqui na Lagoa do Parque Solon de Lucena, que é como se fosse o Ibirapuera daqui de João Pessoa. Um parque onde as pessoas costumam frequentar. Opa, perdemos o sinal? Perdemos o sinal com o Rafael, que trazia detalhes lá de João Pessoa, na Paraíba. Bom, saímos da Paraíba, vamos a Salvador, porque Salvador também tem protestos nesta manhã, também tem movimentação no dia de hoje, a exemplo de outras cidades do país. A Silvana Freire está com a gente nesse sábado para trazer detalhes e informações da capital baiana. Silvana, como é que está a movimentação por aí? Qual é o destaque que você traz para a gente nesse momento às 11h53? Oi, Nonato, atualizo para vocês agora. Nesse momento, os manifestantes estão passando pela região da Avenida 7 de Setembro, centro da capital baiana. Eles se reuniram por volta das 9 da manhã na Praça do Campo Grande. De lá, saíram em caminhada por essa região do centro aqui da capital, uma região que é bastante movimentada, inclusive, seguindo em direção à Praça Castro Alves, onde vão fechar esse ato e haverá também um ato cultural, segundo os organizadores. Participam desse ato centrais sindicais, entidades estudantis, movimentos sociais, também representantes de partidos políticos, também trabalhadores do serviço público e sindicatos que levantam a bandeira contra a PEC 32, que prevê a reforma na administração pública. Por enquanto é um movimento pacífico, falei agora há pouco com a polícia, eles não confirmam quantas pessoas estão participando desse protesto, que segue em direção, como eu disse há pouco, até a Praça Castro Alves. É um percurso de cerca de 3,5 km, mas como essa caminhada é bem devagar, então eles devem sair por volta das 10 da manhã, devem estar chegando à expectativa. Falei agora com algumas pessoas que estão participando desse protesto, estão exatamente no local. A expectativa é que eles cheguem agora no finalzinho da manhã, por volta de meio-dia, 12h30, fechando então com esse ato cultural que acontecerá exatamente na Praça Castro Alves. De acordo com a Superintendência de Trânsito da capital baiana, o grupo ocupa as duas faixas aí da via, portanto o trânsito está um pouco congestionado nessas regiões. Quem passa pela região do Campo Grande, centro de Salvador, é um comércio muito forte nessa região, principalmente da Avenida 7, aqui na capital baiana, e principalmente num sábado. Então, essa região está congestionada por conta desse protesto. Eles seguem agora em caminhada, tem inclusive 2 trios elétricos aí acompanhando esse grupo que segue em caminhada até a Praça Castro Alves, onde eles vão fechar então com um ato cultural. Sigo com vocês. Muito bem, obrigada, Silvana Freire. Informações também das manifestações em Salvador, na capital da Bahia. Manifestações previstas em diferentes capitais do país neste sábado. Já há alguns dias havia a previsão desse dia de protestos em todo o país. Por isso que nós estamos aqui, para você que nos acompanha ao vivo, conferindo, trazendo um termômetro da movimentação pelas ruas. Vamos até o Recife neste momento, vamos até Pernambuco. Manifestantes estão pelas ruas neste momento para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Diego Barros é quem vai contar para a gente como está a movimentação agora neste momento. Diego? Oi, Elisa, tem muita gente nas ruas da região central do Recife, inclusive o trânsito está bastante complicado no centro do Recife por causa da quantidade de pessoas que está participando deste ato aqui na capital de Pernambuco. Houve a concentração que de praxe para essas manifestações é na Praça do Derby, que fica na região da Avenida Agamenon Magalhães, que é também região central, e nesse exato momento as pessoas que participam do ato contra o presidente Jair Bolsonaro aqui na capital de Pernambuco passam pelo bairro da Boa Vista e eles seguem também para a região do centro antigo do Recife. Levam faixas, cartazes e também manifestações da cultura nordestina para fazer o protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Tem essa movimentação aqui no Recife, como a gente vem mostrando também em outras regiões do país. Aqui em Pernambuco, protestos também nas cidades de Caruaru e Garanhuns, com o mesmo foco, com a mesma temática e também pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro do poder. Então essas são as manifestações
manifestações que estão sendo realizadas aqui no estado de Pernambuco. A que tem maior peso, digamos assim, por causa da quantidade de pessoas, é a concentração que ocorre na capital. Os manifestantes, eles seguem em direção ao Pátio do Carmo, que é na região antiga do Recife, para finalizar o protesto. Digamos que nesse exato momento, os manifestantes estão na metade do caminho, seguindo para o ponto de finalização. Os órgãos municipais, como a CTTU, que faz a fiscalização do trânsito, está acompanhando também, até porque algumas vias foram bloqueadas para que os manifestantes pudessem fazer a caminhada. Houve sim pontos de aglomeração devido à quantidade de pessoas que está participando deste ato aqui no Recife, e essas são as informações do momento deste protesto aqui na capital de Pernambuco. Volto com vocês ao estúdio. Ou seja, Diego, vai até um determinado ponto, ou seja, deve terminar ali por volta de 2 da tarde. É essa a expectativa que vocês têm aí em Recife, né? Isso, geralmente esses protestos, eles estão finalizando logo no início da tarde aqui na capital de Pernambuco. Os anteriores, eles ocorreram mais cedo, às 9 horas. Esse foi diferente, foi para 1 hora mais tarde, e aí o pessoal saiu depois das 10 horas da manhã do ponto de concentração. Consequentemente, esse horário de finalização, ele acaba sendo colocado mais para frente por causa do atraso, da mudança, aliás, do horário da manifestação que foi programada aqui para este sábado no Recife. Só mencionando mais uma vez, a Polícia Militar, ela está acompanhando também toda a manifestação, no entanto não divulga dados nem estimativa de público. Tem a operação ocorrendo, mas essa operação também ela não é tão divulgada, justamente para que possa ter a estratégia e que não vaze também as informações do planejamento da Polícia Militar do estado de Pernambuco. Lembrando que há sempre, aqui no estado especificamente, tem a recomendação do Ministério Público Estadual, diante do que a gente viu no primeiro semestre em atos similares de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, onde 2 pessoas acabaram ficando feridas, parcialmente perderam a visão. A recomendação do Ministério Público do Estado de Pernambuco é para que a Polícia Militar não utilize armas letais nem não letais. Apenas observar a movimentação, observar o comportamento do público e agir em caso de necessidade. Não como foi o ocorrido no primeiro semestre deste ano aqui na capital de Pernambuco. Pessoal, volto com vocês. Obrigada, Diego Barros. A gente tem visto então as imagens, são diferentes bandeiras, protestos, representantes da comunidade LGBTQIA+, na capital de Pernambuco. Também há cartazes que dizem não à reforma administrativa, a exemplo deste que está aparecendo. Em outros momentos, cartazes com vacina no braço, comida no prato, a exigência de um outro grupo, pedidos de fora Bolsonaro, defesas do auxílio emergencial, críticas também ao preço do gás, com cartazes dizendo, abre aspas, se privatizar o preço do gás vai aumentar, fecha aspas. Então, é um movimento plural, tá aí a vacina no braço, comida no prato, como eu acabei de citar. Diferentes partidos políticos, lideranças diferentes, tem aí representantes da CUT, MST, bandeira do PT, bandeira do partido PDT, nas ruas da capital pernambucana neste momento, e as imagens com informações de Diego Barros. É isso, e do Recife a gente vai até o Rio de Janeiro, a gente vai voltar ao Rio. Há pouco mostrávamos imagens do Rio de Janeiro, onde os manifestantes contra o governo do presidente Jair Bolsonaro se concentram na Candelária, região central da capital. A Bruna Carvalho está acompanhando, monitorando e traz mais detalhes para a gente. Bruna, o que é que você observa agora? Oi, Nonato. Agora aqui na Candelária a movimentação já está bem tranquila, bem diferente do que a gente mostrou aí no início da manhã. Já não vemos quase manifestantes por aqui. Todos, então, já seguiram com aquele grupo que estava caminhando na Avenida Rio Branco. A gente já vê, inclusive, que todas as faixas da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, que estavam interditadas mais cedo, já foram liberadas. A gente ainda vê alguns cones por aqui e outros cones que foram colocados já lá próximo da Rio Branco, que é por onde
onde os manifestantes seguiram assim que deixaram aqui a Candelária. Então eles foram seguindo pela Rio Branco, já passaram ali da rua Buenos Aires e vão seguir então até a Cinelândia, ali naquele quarteirão próximo onde tem o Teatro Municipal e a Câmara de Vereadores, para situar as pessoas que não são do Rio. É nesse ponto então que está prevista para ser encerrada essa manifestação, esse ato. Tem um palco lá, então a expectativa é que algumas pessoas parem e digam algumas palavras então nesse palco. Os manifestantes se reuniram aqui por volta de 10 horas da manhã, alguns chegaram um pouco antes, mas começaram a caminhar mesmo entre 10h20 e 10h30. O horário marcado era 10 horas, mas demorou um pouco ainda para se organizarem. Eles estavam montando alguns cartazes, enchendo balões, também esticando algumas bandeiras. E só depois então que ficou tudo preparado que eles começaram então a caminhar lentamente então em direção à Avenida Rio Branco. Agora então o trânsito totalmente normal, a gente já não vê mais manifestantes por aqui, mas aquelas pessoas com faixas que estavam andando, né? Agora já é mais aquele movimento que eu tinha explicado para vocês do pessoal deixando o comércio aqui do centro do Rio, que o comércio fecha daqui a pouquinho. Os manifestantes mesmo já seguiram então em direção à Candelária. A expectativa então é que eles sigam caminhando, já são meio-dia, então nesse momento então provavelmente vai atrasar um pouco desse prazo, né, dessa estimativa que eles tinham dado. Como a gente já explicou também, essa manifestação tem representantes sindicais, integrantes de pelo menos 4 partidos políticos confirmaram presença nessa manifestação. Alguns da nossa outra equipe que está por terra já estão lá caminhando junto com os manifestantes. Então a gente vê muitas bandeiras, faixas, né, como vocês bem explicaram bem, motivos diferentes que trouxeram as pessoas aqui hoje. A maior parte, então, com bandeiras contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas com outros temas, né, que também não têm agradado parte da população que veio aqui hoje, então, fazer essa manifestação no centro do Rio de Janeiro. Então, a expectativa é essa, que daqui a pouco eles fiquem todos parados, né, todos se encontrem ali na Cinelândia, e essa manifestação seja encerrada por lá. Esse é, inclusive, o mesmo ponto daquela última manifestação que aconteceu aqui no centro do Rio. Geralmente esses protestos acontecem sempre essa concentração aqui mesmo na Candelária, aqui na Avenida Presidente Vargas, que é a principal avenida aqui do centro do Rio de Janeiro, tem pistas bem largas. E então ela foi fechada justamente por conta desses manifestantes, mas agora ela já segue liberada, então quem precisar vir ao centro do Rio por algum motivo já pode acessar a Avenida Presidente Vargas. Temos muitos guardas municipais já orientando quem precisaria seguir ali pela Rio Branco, por essa parte da Buenos Aires, ali da Avenida Paz, da Rua dos Passos. Já tem pessoas aqui então para orientar. Então a expectativa é essa, que a manifestação se encerre nesse ponto ali então provavelmente todo aquele entorno ali onde tem a Rua 13 de Maio, ali próximo ao Largo da Carioca, toda aquela situação agora que a gente via aqui. Essas pessoas já estão se concentrando por lá, com os carros de som, com os caminhões. Então tem que ter atenção quem for vir para cá por conta dessa alteração no trânsito. Mas a gente vê muitos guardas municipais auxiliando e rapidamente aqui a pista foi liberada. Assim que todos eles seguiram pela Rio Branco, rapidamente